Aleluia! Aleluia! O nosso tema de hoje, irmãos, é Revendo Conceitos, parte 2. Amém? Nós precisamos urgentemente, como igreja, rever os nossos conceitos, porque as coisas estão muito estranhas. As coisas estão caminhando de uma forma muito rápida para a destruição daquele que não acredita em Deus, daquele que não tem Deus como seu único, como Jesus como seu único e suficiente Salvador, como tem Deus como seu Pai. E nós estamos enxergando tantas coisas, irmãos, cruéis, grotescas, né, para aniquilar a nossa família, as nossas vidas. Hoje eu vi um vídeo, compartilhei com algumas pessoas aqui da igreja, estarrecedor. É de uma mulher que ela fala que ela ama os orixás, ela está fazendo muita coisa em prol disso e ela quer entrar na igreja para ela ir para a sala das crianças para ela poder ensinar. E ela falou assim, uau, mas... E aí acho que a Cris compartilhou comigo também, eu já tinha visto esse vídeo. E é assim, irmão, isso é só o começo de tanta coisa, tanta artimanha colocada para a igreja que se a gente não souber quem Deus é uma revisão de conceitos de fato das nossas vidas, nós vamos ser tragados conforme a palavra diz. Amém? Amém? Então, não sei você, mas eu estou mais animado hoje do que no domingo, então, bora lá. Porque, eu vou dizer algo aqui, talvez perigoso para você, mas estar feliz num culto de domingo até é fácil. O domingo, ele já é o domingo, né? Mas, irmãos, como que a igreja se mostra... deixa eu falar isso aqui com muito temor no meu coração, mas como que a igreja se mostra preguiçosa durante a semana? Como que a igreja se mostra rebaixada durante os dias que tem de segunda a sábado? Né? E não estou falando só da nossa igreja, é mundialmente, meu irmão, tudo é pesado, tudo é difícil. Então eu louvo a Deus pela sua vida que decidiu estar aqui nesse dia, para aprender ainda mais da palavra de Deus, amém? Nós estamos empenhados em equipar a nossa igreja, a gente tem um curso aqui na segunda-feira, uma escola bíblica, meu irmão. É até medonho de ver como que os caras ensinam as coisas aqui. Na verdade, quem faz parte do Diraquê aqui? Eu só vejo os comentários assim e falei, eita. E eu sei do que eles estão falando, porque eu conheço quem está aqui ministrando as pessoas. Então, nós estamos tendo curso de casais na segunda-feira também. Tal não está bacana? Pessoas estão ali aprendendo à luz das escrituras como gerir seu casamento, como ser pais melhores, marido e mulher melhores, cônjuge melhores. Então, a gente está a todo vapor, amém, meu irmão? Igual eu falei para vocês, desde as 6 horas aqui, né, a gente já está orando, a gente já está preparando o ambiente, nós já estivemos ali em cima, né, com os nossos líderes de célula, bem rapidão, já descemos para cá, já tivemos uma adoração, vamos para a palavra, então, faça parte disso também, amém? Então, não desista de Deus por nada, né? Como eu falo, desistir de Deus é você deixar de estar na presença dEle para estar em casa. Se você puder estar aqui, esteja. Sempre que você estiver aqui, é melhor para você, amém? Mas um dia que você estiver cansado, quiser ficar em casa, ninguém vai te julgar, ninguém vai te culpar. Eu estou dizendo, irmãos, que a igreja está desistindo da presença de Deus. A igreja, e ela fala assim, eu vou ficar em casa, e lá em casa eu vou assistir o culto. É raro isso acontecer. É raro, mas existe, amém? Não estou sendo aqui cruel, mas as pessoas hoje elas estão muito, como eu posso dizer? Acomodadas, né? Eu ia dizer baga ensaboada, obrigado pelo acomodadas. Por quê, irmãos? Porque as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Mateus 24:12 diz que o amor de muitos esfriará. O amor de muitos que ele está dizendo ali é da igreja, não é o amor lá do mundo, né? Então, isso é para mim e para você. Então, esse tema veio no meu coração já a semana passada, para a gente poder trazer sobre isso aqui. Então, a gente vai rever conceitos aqui do nosso cristianismo. Rever conceitos aqui da nossa santidade. Se você pegou a palavra de domingo, você entende do que eu já falei um pouco, e eu quero continuar isso aqui. 2 Coríntios, não abra nesse texto, abre em Efésios capítulo 4, tá? 2 Coríntios capítulo 5, diz assim no verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Esse é o texto que está para nós lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, irmão, o que isso aqui basicamente está dizendo para nós? Que se você aceitou a Jesus, se você já se batizou, se você tem
proferido o nome de Jesus nas canções aqui dentro, se você tem falado de Jesus lá fora, se você tem dito aquele dito popular, né, eu sou crente lá fora, não tem como eu dizer que estou em Cristo e viver com as minhas atitudes velhas. O que é velho já passou, eis que tudo se fez novo, amém? Então, o que você fazia de errado, o que você fazia que era ruim, o que você fazia que desagradava o coração de Deus, precisa ficar para trás, porque senão é sinal de que eu não estou em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ou as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós estamos falando aqui de estilo de vida, nós estamos falando aqui de uma vida com Jesus. E meu irmão e minha irmã, que você seja essa pessoa que está vivendo uma vida com Jesus. Amém? Então nós vamos rever o nosso conceito em relação a isso aqui. Nós vamos falar hoje sobre duas coisas. Sobre rever os nossos conceitos sobre a nossa natureza, se você está vivendo uma velha natureza, se você está vivendo uma nova natureza, se você de fato está em Cristo. Isso aqui é para que você reveja os seus conceitos em relação à tua vida com Deus. E eu também. Enquanto eu falo aqui, eu também já estou vivendo a palavra, ok? Mas é necessário, irmãos, a igreja está perdendo o temor. Eu falei isso aqui muito domingo. A igreja está deixando pequenas coisas corroerem o seu interior, e quando a gente vê, já está ruindo tudo. E aí? Por quê? Por que você está servindo a Deus? Por que você decidiu estar na igreja? Hoje, domingo, por que você faz parte de uma igreja? Eu preciso fazer parte da igreja, irmãos, não porque é uma igreja legal, aconchegante, bacana, mas porque existe Jesus, existe palavra, porque eu estou perto da palavra. Se você está vivendo isso, se a sua vida está dizendo que você é uma nova criatura, você está de parabéns. Continue dessa forma, continue procurando ser santo e buscando a santidade. Mas, irmãos, se você está procurando a Jesus, se você está vivendo aqui somente por uma forma socorrista, o que é isso? Talvez você serve a Deus somente uma semana enquanto você está com problemas, depois você o abandona, e depois você encontra Ele de novo quando existe algum problema, e depois você decide se afastar de novo. Isso aqui é corriqueiro. Isso acontece muito. A gente vê pessoas fervendo aqui no domingo, nessa cadeira, uau, que negócio todo. Depois, no outro final de semana, você vê ela se misturando com outras coisas, e aí daqui 2 semanas você vê ela fervendo de volta. Então está muito instável o negócio, porque todo mundo hoje é crente. Se você for olhar lá, existe 40 milhões de evangélicos no Brasil e 40 milhões de desviados. Se a gente for filtrar de fato, os 40 milhões de evangélicos é bem menor. Mas ele está contabilizando os simpatizantes, as pessoas que estão sentadas no banco da igreja, que preenchem um formulário e dizem que são crentes, porém não estão vivendo o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que se você é uma nova criatura, as coisas que você praticava precisam ser deixadas de lado, meu irmão. Precisa. Ou tem como viver com Jesus, adorando a Satanás? Tem como? A palavra diz, não tem como da sua boca, surgir 2 coisas, água doce ou água amarga. Não tem como. E a igreja precisa se preparar para isso. A igreja precisa entender quão sério é viver isso aqui que nós estamos falando. Então, em Efésios 4:17, diz o seguinte, quem achou, diga amém. Oi, filho? Meu Deus. Efésios 4:17, irmãos, vamos ler? Diz assim, quem achou, dá um amém bem forte aí. Isto, portanto, eu digo e no Senhor eu testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de quem?
de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é verdade em Jesus. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Continuamos, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém? Paulo, ele vem aqui e pega a igreja de Éfeso pela garganta e fala assim, cara, o que vocês estão vivendo aí? Paulo era esse cara. Paulo foi um cara que não andou com Jesus. Se você ler o livro de Gálatas, bem no início ali, se eu não me engano, versículo 11 ou 12, você vai ver que tudo que ele aprendeu e tudo que ele passou para as outras igrejas do mundo todo, e para nós até hoje, ele aprendeu de Jesus. Quando ele se encontrou, ele cai, leva um tombo, ele fica dia cego, e ali naquele instante, teve revelações para ele do próprio Jesus, e assim ele nos ensina coisas preciosas. E nesse dia que ele foi feliz em escrever uma carta para a igreja de Éfeso e pegou esses caras pela garganta. Por quê, irmãos? Porque a igreja estava de uma forma caminhando para outro lado. E o que Paulo faz aqui, nós estamos replicando hoje, é dizendo assim, ei, reveja os seus conceitos sobre o seu estilo de vida. Quando você, irmãos, tem esse hábito, quando você adquire esse hábito muito bom de rever os seus conceitos em relação à sua vida com Deus, você precisa ter essa coragem de rever conceitos, e você precisa ter a coragem de colocar isso em prática. Porque se você entende alguma coisa, mas você cai no emocional, amanhã você não conserta. Aí você espera o próximo domingo para você sentir outro arrepio por dentro, para você falar, uau, cara, que igreja legal, que palavra, que louvor, ou não sei se você ouve no YouTube, uau, que palavra. Mas, irmãos, aquilo tem que gerar conserto. Amém? É muito uau vazio. E o nosso empenho como igreja é para que nós possamos ser essas pessoas que revejam seus conceitos. Então, irmão, reveja o que você tem feito e se tem agradado a Deus de fato. O que ele conta aqui, no começo, no versículo 17 até o 24, nós vamos falar aqui sobre a velha e a nova natureza. Assim como em Coríntios nós lemos aqui que não tem como você estar em Cristo e estar vivendo coisas passadas, estar vivendo coisas erradas e antigas, você também não tem como estar atravessando esse momento com Jesus e estar vivendo coisas anteriores. Por exemplo, pode pôr o slide aí, por favor. Vai aparecer aqui sobre a nossa velha natureza. Repita assim, eu preciso viver a nova natureza. E para isso, para você entender se você está vivendo a nova natureza, é necessário rever os seus conceitos. Todos os dias, tá? Primeiro é vaidade dos seus próprios pensamentos. O homem é vaidoso, nosso pensamento é cruel, nossos desejos são desenfreados. A vaidade dos nossos próprios pensamentos faz parte da nossa velha natureza, ok? Outro, entendimento obscurecido das coisas de Deus.
Em Oséias existe um texto que diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos ter um entendimento claro. Irmão, quantas vezes você tem pedido ao Espírito Santo para te trazer entendimento sobre a palavra? Sabe por quê? Porque é difícil ler a Bíblia, é difícil. A conotação, as palavras, os termos, aí você tem que entender o contexto da época. Quando ele fala de água, quando ele fala de óleo, quando ele fala de... Tudo tem uma figura na Bíblia. Amém? E nós precisamos ter o entendimento do Espírito Santo, mas a gente está com os olhos vendados. Você vai ler a Bíblia, você sente sono. Você vai ler a Bíblia, você sente as costas pesando, né? Sabe por quê? Às vezes a gente fala assim, uau, é o diabo. Coitado do diabo, irmão. Sabe o que é? A gente faz um monte de coisa o dia inteiro, vai ler a Bíblia 00:40. E a gente começa a pesar as costas e o sono, né? Ei, hoje a gente tem que acordar para a vida. A gente está deixando tudo de mão beijada. E a gente está culpando o diabo, culpando as pessoas ao redor, porque a gente não tem coragem de colocar a mão no nosso próprio coração e arrancar aquilo que está nos fazendo se afastar de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Amém, queridos? Outro ponto aqui, eu quero ser bem rápido. Separados de Deus, nós falamos sobre isso aqui no domingo. As coisas estão entrando no seu coração, estão corrompendo aquilo que você pensa. Os seus olhos estão escuros e obscurecidos em relação às coisas de Deus. E eu estou me separando de Deus, irmãos, aí não tem como a gente viver essa vida que a gente professa. Você está entendendo disso aqui que eu estou falando? Por que na minha concepção, o número de evangélicos é bem menor? Porque, de fato, irmãos, nós precisamos ter pessoas que enxergam, que querem da vida em relação ao reino de Deus. Isso está enfraquecendo cada dia mais. Outro ponto, pessoas que vivem na ignorância. Decidem, irmãos, viver na ignorância. O que é isso, pastor? Eu leio a Bíblia e não entendo. Não é isso, irmãos. Pessoas que estão sem interesse nenhum pela palavra. Pessoas, irmãos, que estão, entenda, estão vivendo dentro das igrejas e essas pessoas estão separadas da palavra. Conhece alguém assim? Não consegue mais ler a Bíblia, depende do domingo para poder ter uma injeção de ânimo. Sabe qual que é a tua injeção de ânimo, meu querido? É isso aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Se você pega isso aqui todo dia e você lê, e você relê, e você escreve, e você cola no post-it, no computador, você faz um monte de coisa, você pega aquele texto, mas aquilo borbulha dentro de você, você transforma isso aqui no domingo num caldeirão. Mas, irmão, sabe o que acontece? Não leio, estou com os olhos obscurecidos, estou sem entendimento, estou separado de Deus. Eu chego na igreja, na cela, eu chego onde eu deveria estar sendo luz, eu chego assim, sabe aquele negócio curvado? Sem expressão. Ei, irmão, você nasceu para ser o sal dessa terra, amém? Amém, queridos? Outro ponto, dureza de coração. Meu irmão, o que tem de crente de coração duro? E Deus está nos ministrando e nos pegando por dentro, porque nós precisamos pedir perdão de muita coisa. Não sei se você é assim, eu já fui esse cara que ninguém para mim presta. Quando eu me pegava assim, eu estava no carro falando mal de alguém, eu estava em casa falando mal de alguém, porque aquilo satisfaz de alguma forma a carne. Sabe quando você tem uma treta com alguém, deixa eu usar esse termo aqui, e você não tem coragem de resolver aqui, mas você fala dessa treta para todo mundo, parece que você está vencendo aquela guerra. Você sai assim, eita, cara, falei mal do Josué, o cara lá, falei. Só que quando eu viro a esquina, aquilo continua em mim, porque eu não resolvi com quem eu tinha que resolver. A igreja está assim. A igreja, irmãos, está cheia de pessoas que estão colocando as mãos sobre as outras, que estão ministrando aqui na frente, que estão ministrando lá fora, mas estão cheias de coisas a serem resolvidas por dentro. Amém? Isso precisa mudar, ok? Permita-me ser bem sério no que eu estou falando aqui. A terça-feira é para isso. Que eu e você, como igreja, irmão, como corpo de Cristo, possamos melhorar em cima disso. Porque se você está vindo na igreja, se você está participando, se você é a igreja lá fora, se você está sendo o corpo de Cristo lá fora, mas de uma forma errada, irmãos, isso é sacrifício de tolo. Falei agora ali em cima na reunião de cela, se você está abrindo a sua casa, irmãos,
tem um trabalho. Abre-se a casa, limpa-se o banheiro, limpa a casa, vê se não tem roupa pendurada no banheiro, tem que tirar, né? Porque aquela tensão redobrada. É ou não é assim? Eu já esqueci várias vezes roupa no banheiro lá, irmão. E a pessoa vai lá na hora da cela. Então, tem esse trabalho a se fazer. Mas se isso é feito de uma forma vazia, sem propósito, se você sai da sua casa todo domingo sem propósito, você trabalha na igreja sem propósito, você vai vivenciar aquilo que está escrito em Mateus 7, que Jesus vai dizer assim, cara, eu nunca te conheci. Mas Jesus, eu estava na igreja, eu tinha célula, eu ia no Didaquê, eu ia no Terça Mais, meu Deus, o que é isso? Nunca te conheci. Porque você foi um crente que fez sacrifício de todo por toda a sua vida. Quem quer ouvir isso de Jesus? Alguém? Não. Então, irmão, tudo isso aqui que eu estou falando, que Paulo escreve aos Efésios aqui, faz parte de uma revisão de conceitos. Sabe o que está quebrando a igreja nesses dias? É orgulho. Ninguém mais quer se sujeitar a ninguém. Briga, discórdia. Um quer ser melhor que o outro, um quer passar por cima do outro. Ninguém quer se colocar como sujeito a ninguém. Sabe quem está conduzindo, irmãos, essas pessoas? É o diabo. Não se consegue mais ter diálogo, não se consegue mais conversar. Irmão, não admita ser um crente que não pega a Bíblia. Amém? Se você é esse crente, irmãos, que não pega a Bíblia, se você é líder nessa igreja, eu queria que você desse baixa hoje. Amém? Porque as coisas são sérias, meu irmão. Você pode estar atrapalhando todo o andamento de uma obra. Diga amém, pelo amor de Deus. É difícil falar amém, né? Irmão, o negócio é sério. E vai ficar mais sério daqui para frente. Amém, queridos? Porque nós não podemos brincar com aquilo que é de Deus. Tem gente, irmãos, que está na igreja que vai ganhar o Oscar lá no céu. Cara, você foi muito ator. Imagina, em vez de você ir para o céu e ganhar uma estátua do Oscar, cara, você foi muito ator. Você foi uma atriz e tanto. Você dizia que era isso, mas, irmão, por dentro não tem nada. Tá ruim de escutar ou tá bom? Continua? Tá bom. Vocês que pediram. E, por fim, não, tem mais um aqui. Insensíveis, entregues à libertinagem e cometem todo tipo de impureza. Estou colocando pontos aqui que eu peguei desse texto de Efésios 4, do 17 ao 24, que está falando sobre velha e nova natureza. Ei, crente, deixa eu falar um negócio para você. Decida viver uma nova natureza. Isso é necessário, rever conceitos, meu irmão. O que está influenciando o seu coração de música, meu irmão, de tela, o que você está assistindo, o que você está falando, quais são as palavras que saem da sua boca, quais são os níveis de coisas que você assiste. Meu Deus, irmão, a gente está cercado. Antigamente, acesso a coisas pornográficas era difícil demais. Eu falo com propriedade. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente não tinha 18 anos ainda, a gente queria participar desses negócios loucos. A gente tinha revista, a gente colocava no fundo falso do videogame. Hoje não, a gente está cercado, irmão. Hoje a igreja não tem mais noção do que é certo ou errado. Por isso que essa mulher vai entrar no meio das igrejas e vai arrebentar com tudo. Você vai deixar isso acontecer? Então, meu irmão, se prepare. Peça para que Deus te mostre as coisas. Seja sensível ao Espírito Santo. Meu irmão, não seja mais um no meio da multidão. Amém? Esquenta o teu coração com o Espírito Santo. Seja cheio, seja íntimo, seja um pedinte mesmo. Ei Deus, me derrama sobre mim o seu Espírito Santo. Derrama sobre mim entendimento. Ei Deus, quando eu ler a sua palavra, que salte nos meus olhos a revelação. Ok, queridos? Então, no versículo 21 do que nós lemos, diz assim, se é que de fato vocês aprenderam. Aqui ele diz para nós assim, reveja o seu conceito, para um pouco e diz assim, eu estou aprendendo de Cristo? Porque ele diz algo que eu sempre digo aqui, se é que nós estamos vivendo Jesus, se é que nós temos conhecimento de Jesus, se é que eu e você podemos dizer que nós temos conhecimento do Santo.
E nós precisamos entender que, sem essa revisão de conceitos hoje, a gente pode continuar vivendo a velha natureza. E a gente deixou de amar, a gente deixou de cuidar, a gente deixou de estar perto de Deus, estar na igreja. Quando eu falo igreja, eu falo os momentos nossos aqui, virou peso. Ajudar alguém virou peso, irmãos, ofertar uma coisa para alguém virou peso. Tudo que a gente faz na igreja virou peso, se aquilo não condiz com o meu coração. Eu não consigo mais ser fiel em nada que diz respeito à obra do Senhor. Eu não consigo mais, irmão, ser um dizimista, um ofertante fiel. Eu não consigo mais ser um marido fiel. Eu não consigo mais ser um membro fiel. Eu não consigo mais, sabe por quê? Porque eu estou vivendo uma realidade na igreja, mas eu estou vivendo a velha natureza, está tudo tomando conta de mim. Ei, irmão, o que a igreja precisa nesses dias é uma oração de arrependimento. É uma oração de entendimento, de obras mortas. E a minha oração de uns tempos para cá é essa: Deus, revela, mostra, constrange. Eu parei de orar, irmãos, Deus, que essa igreja cresça. Credo, pastor, porque a igreja crescer é consequência de uma igreja santa, avivada, temente, fiel. Então minha oração é: Deus, levanta homens fiéis. Deus, levanta homens e mulheres que vão fazer diferença nessa terra. E está chegando. Deus, faça a diferença. Deus, aquilo que não é teu, tira. É a minha oração hoje. E aí a igreja cresce. Eu orei muito tempo para a igreja crescer. Deus, que cresça, que cresça, que cresça. Mas não. Deus, muda, transforma. Deus, que a gente possa reagir ao seu Espírito Santo. Deus, constrange quem está no pecado. Deus, essa é a oração, irmão, do crente. Essa é a oração da liderança. Deus, traga mais do seu Espírito sobre mim, traga revelação sobre mim. Senhor, eu quero entender a sua palavra. Essa é a oração do crente. Amém, queridos? Quem está comigo aí, diga amém. Então, no versículo 22, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês precisam se desvencilhar e colocar a nova no lugar. Amém, queridos? Procure entender o que é a nova natureza. Procure entender o que Deus quer para a sua vida. Tenha orações ousadas nesse tempo. Não gaste tempo em oração, se ajoelhe e ore pela sua igreja, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Peça a revelação do Espírito Santo. Meu Deus, peça batismo se você não é, peça incansavelmente. Eu acredito, irmãos, que nós estamos sendo despertados como igreja, e glória a Deus por isso, para coisas mais loucas ainda em Deus. Eu estou lendo 2 livros sobre jejum, como aquilo está mexendo comigo. E a gente vai fazer, começa por mim. Amém? Isso está acontecendo com a nossa igreja, irmãos. Entendimento. E mais maturidade ainda, mais seriedade em relação à palavra, mais seriedade em relação à oração, mais seriedade em relação ao reino de Deus, ok? Glória a Deus. E do versículo 24 em diante, nós vamos falar sobre santidade, ok? 24 para frente é uma exortação à santidade. Nós vamos entender que o que Paulo está dizendo são coisas que, na verdade, estão relacionadas com a comunidade. A igreja não quer mais ser comunidade. Irmãos, quanto tempo você se relaciona com alguém da sua comunidade? Qual é o grau e o nível que você tem de entendimento que você precisa estar em unidade com as pessoas? Nós somos corpo de Cristo. Só que isso já se tornou um jargão dentro da igreja. Sabe qual é o sentimento da igreja hoje? Eu sou independente, eu me basto. Eu trabalho, eu tenho as minhas coisas, não preciso estar com ninguém. Ok, nós precisamos de Deus. Isso é chave, acabou. Mas, irmãos, nós precisamos de ter contato. E sabe o que ele mostra aqui, queridos? Assim como no versículo da ceia em Coríntios, ele fala assim: olha, eu deveria elogiar vocês, mas não tem como eu fazer isso. Paulo diz assim: porque vocês vêm, quem tem comida, come sozinho. O teu irmão que não tem comida, ele passa fome. Um na frente do outro. Depois eu vou ler esse texto com vocês para ficar entendido. Ele fala assim: vocês estão loucos, vocês não têm comida em casa? É a fala de Paulo. Sabe por quê? Porque a igreja sempre foi assim. O crente quer ser independente, irmãos. Olha só, o texto diz o seguinte, lá no versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também em Cristo
Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, é aqui que você é afinado. É um com o outro, irmãos, porque nós estamos cheios de ira, de discórdia, de blasfêmia, um com o outro. E a gente não consegue mais ser igreja. A palavra diz que se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Já leram esse texto? Então a gente está assim, ó, eu sou santo. Cara, tem gente na igreja, crente. Vou parar de falar um pouco na igreja, que vocês pensam que eu estou atacando a igreja. Não é isso. A igreja é igreja. Igreja mundialmente falando, né? Também, se eu falar mundial, vocês vão entender que é igreja mundial. Mas existe gente na igreja que se acha tão santo, que ora bastante, que estuda bastante, e ele se basta. Entende? Do que ele está falando aqui? Pessoas que, porque estudam a Bíblia e oram bastante, machucam as outras. Se acham mais do que as outras. Sendo que Jesus nos ensina a nos rebaixarmos. Porque primeiro e melhor é aquele que serve. Primeiro e melhor é aquele que se coloca debaixo. E Paulo vem e refresca a memória da galera sobre isso. Então ele está falando aqui também uma exortação à santidade e também no meio da comunidade. Porque, irmão, isso aqui é um reflexo. Como você diz que ama a Deus se você não vê, se você não ama o seu irmão quem você vê? Cheio de treta. Cheio de pepino, não resolve nada. Cheio de dívida. Ei, irmão, que louco que negócio. Cheio de crente na igreja devendo um para o outro, que negócio doido, sabe? Se tem alguém que devendo para você, fala assim, paga aí, irmão. Estou brincando. Fala não. Mas olha só, gente, é sério isso aqui. E a gente está caminhando, né, deixamos de ser a passos pequenos, a passos largos para o inferno. Ok? Deixa eu terminar aqui com vocês sobre algo bem legal que eu tive entendimento essa tarde. Na verdade, isso já me acompanha. Irmãos, a igreja é muito mimimi. Chega de mimimi, amém? Chega disso. Seja homem. Seja mulher de verdade. Encara os seus processos e encara quem você tem que encarar e resolve o trem. Amém, queridos? Olha só. Quando Pedro prega pela primeira vez, ele, através do Espírito Santo, converte 3.000 pessoas. Quem estava orando naquele tempo junto com Pedro era um número de 120. Vamos lá, matematicamente falando, você acha que tinha como os 120 cuidar dos 3.000? Sim ou não? É o que acontece com a igreja. Jesus chega na frente do paralítico e fala assim, ei, cara, levanta e anda. Ah, mas ninguém põe eu na água. Eu não estou pedindo para você levantar e pular na água, meu irmão. Levanta e anda. Amém? Irmãos, você está diante de Jesus, levanta e anda, não depende dos outros. Não chora, mas ninguém me ajuda, misericórdia, irmãos. Jesus te basta. Então, quando Pedro converte 3.000 pessoas, eu entendo o quê? Que não foi essa conversão que a revista Veja colocou aí para nós, 40 milhões de convertidos, mentira. Sabe por que eu te falo isso com toda a propriedade, irmãos? Porque eu tive esse entendimento que a conversão daquele tempo era real e genuína. Quando a pessoa se convertia naquele tempo lá, eles estavam dizendo assim, eu estou disposto a morrer por Jesus. Isso é conversão genuína, meu irmão. É disso que nós estamos falando. Ah, mas porque hoje a terceirização de culpa está muito grande, mas ninguém me cuida, ninguém me ajuda, ninguém me... Para! Seja homem, seja mulher, encare os seus processos, melhore o que tem que ser melhorado. Amém? Naquele tempo, irmão, assim que Jesus tinha subido aos céus, a perseguição estava iminente. E na pregação de Pedro, 3.000 se convertem. Sabe o que estava acontecendo ali? A qualquer momento eles poderiam ser mortos, ser sequestrados, sei lá. Existia medo, existia um caos instalado, mas estava realmente acontecendo um avivamento naquele tempo. 3.000 convertidos a ponto de entregarem sua vida por Jesus. A perseguição e o medo de serem pegos era tão grande que o próprio Pedro caiu nessa armadilha. Viram ele lá no pátio e falaram assim, esse cara parece com Jesus. Lembra dessa história? O que Pedro fez? Negou a Jesus por 3 vezes. O próprio Pedro. O cara que arrancou a espada e arrancou a orelha do soldado Malcolm. O cara que andou sobre as águas. O cara que servia a Jesus todo o tempo. O próprio Pedro, irmãos, caiu nessa armadilha. Então, quando aqueles 3.000 se convertem, eles entendiam o perigo que eles estavam correndo. E ainda assim,
Não teve mimimi. O que está acontecendo com a igreja, irmãos, está destruindo a igreja. É muito mimimi, discórdia, intriga sem necessidade. Um querendo ser melhor que o outro. E um bando de frouxos na palavra. Querem ser melhor que um que os outros num monte de coisa. Até batendo figurinha. Então por que não vai para a palavra? Porque na palavra não tem um melhor que o outro, irmãos. É tudo irmão, é tudo legal. Cara, você viu isso aqui? Meu Deus, nunca tinha tido esse entendimento. Mas não, as discussões são fora da palavra. O problema da igreja é a frouxidão na palavra. Oração. E aí, irmão, quando Jesus está na nossa frente, sabe o que a gente faz? Mas, meu Deus, quem vai me pôr na água? Jesus está assim, cara, levanta e anda. Estou aqui. Mas ninguém me põe na água. Mas eu estou te chamando. Mas ninguém me põe na água. Sabe o que Jesus está falando? Vem orar, chega perto de mim. Meus caminhos são maiores que os seus, meus pensamentos são bem mais altos. Vem para cá. E a gente não quer. Que silêncio é esse, meu Deus? Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Seja melhor que o outro na palavra. Você nunca vai conseguir, sabe por quê? Porque na palavra ninguém se ensoberbece. Efésios nos mostra isso aqui. Quer ser melhor que o cara, irmãos? Vai na palavra. Mas sabe o que acontece com a igreja? Falta a palavra, a gente vai no soco. Falta a oração, a gente vai no soco. Falta a palavra, a oração, a gente vai no xingamento. E a igreja está caminhando a passos largos para o inferno. Então não aceite, decida ser essa igreja, irmãos, que caminha a passos largos, de mãos dadas com seus irmãos, para o céu. Estão me fazendo entender aqui? Você vai voltar terça que vem? Então o que precisa para a igreja, irmãos, é rever conceitos. Senão você nunca vai ter raiz em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque se você não tem raiz, o louvor te incomoda. A palavra te incomoda. Tudo incomoda. A barriga do pastor incomoda. A cadeira te incomoda. Ah, não, mas a gente precisa de uma cadeira mais ergométrica, ergonômica, sei lá o nome. Irmãos, eu digo isso para a nossa igreja e para toda a igreja do mundo. O que nós precisamos é de Bíblia. Não aceite ser um líder nessa igreja sem a Bíblia. Amém, queridos? Tenha a Bíblia aberta na sua casa, no seu carro tenha louvores adorando a Deus de fato. Irmãos, na sua cozinha, coloca um sonzinho lá, compra uma caixinha JBL Gol 3, é top de linha. Não aceite, irmãos, ficar gelado, frio. Chega aqui no domingo, cuspindo fogo. Não estou te chamando de dragão. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. O que a igreja precisa, irmão? Desculpe algumas palavras que eu falei aqui, mas nós precisamos deixar de ser mimado. Tudo está ruim. Não, está tudo bem. Amém? E tenha esse temor em relação à palavra, em relação à oração. Amém? Gostaríamos de ver você aqui, igreja, orando com a gente na terça-feira, 6 horas da tarde. Amém? Meu Deus, eu e você. Irmãos, gostaríamos de ter você aqui orando com a gente 6 horas da tarde na terça. Amém? Uma vez por mês a gente tem aqui o iPray, 22 horas. Você vai vir aqui também? Seja conosco, amém? Temos aqui na segunda-feira o nosso Didaqui, a nossa escola bíblica, faça parte, amém? Temos a nossa célula na quarta-feira e no sábado, faça parte, amém? Amanhã é dia de célula, meu irmão. Vai assim, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar a célula. Não vai assim, parecendo uma galinha da Angola, né? Tô fraco. Meu irmão, vai com sangue no olho. Amém? Ajuda o teu líder, amém? Multiplica aquela célula lá em nome de Jesus, amém? Fechou, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia. Te louvamos por mais essa terça-feira, Pai, tão gostosa, tão prazerosa. Obrigado pelos meus amigos que estão aqui. Obrigado por essa palavra, Senhor, mesmo que de uma forma curta, ela venha trazer sobre nós, Pai, e dentro de nós, efeitos, Pai, realmente que nos constranjam, Senhor. Que o Seu Espírito Santo constranja o nosso interior, para que nós possamos crescer como igreja, não somente em números, Pai, mas em entendimento, em graça, em sabedoria. Eleva o nosso nível nesses dias de coragem, Senhor. Eleva o nosso nível nesses dias de palavra. Eleva o nosso nível nesses dias de oração, Senhor. Nós estamos aqui sedentos por mais e mais do Senhor, sedentos, Pai, por mais e mais avivamento, que não seja somente palavras, ó Deus,
mas que seja um avivamento genuíno e de fato que venha constranger o nosso coração. Que pessoas possam passar aqui na frente e sentir a sua presença, pessoas possam se encontrar conosco e sentir a sua presença, Pai. E a minha oração é a mesma, Senhor. Levante homens e mulheres aqui, Deus, que temam, Pai, que fujam do pecado, e nós possamos realmente enxergar aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, Pai. Eu profetizo sobre a nossa igreja aqui crescimento, Pai, crescimento de sabedoria, crescimento de entendimento, Pai, crescimento de mais e mais do Seu Espírito Santo. Então esteja conosco todo o tempo. Nós te louvamos por cada um que está aqui nessa terça-feira, Pai. Abençoamos as atividades que virão. Eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Te louvo e te agradeço porque essa palavra vai gerar na nossa igreja, no nosso coração, Pai, que realmente nós estejamos mais perto do Senhor a cada dia, e cada dia nós possamos tirar algo nosso, Pai, que a nossa velha natureza vá embora, seja tirada de nós, e no lugar fique, Senhor, a nova natureza, que nós estamos no Senhor, Pai. Então, fazemos menção do Seu nome, nós estamos de pé, e queremos permanecer de pé. Essa igreja permanecerá de pé, porque é o Senhor que nos guarda, que nos cuida, e que nos direciona. Muito obrigado, te louvo e te agradeço. Amém? Aplauda o Senhor aí. Que aplauso é esse, irmão? Aplauda mais forte. Aleluia. Chegou ao fim. Terças são dias de ensino, né? De nos esticarmos no Senhor, e tem sido muito gostoso porque tem aumentado em números. E eu reforço, da outra vez que eu vim, eu falei sobre isso também, que você convide a sua célula. Que amanhã, na quarta ou no sábado, quando você entrar na sua célula, entre animado, esteja convicto de que essas terças são para enriquecer, para formar aqueles alicerces firmes, sabe, na palavra, no entendimento. Se você não está em célula, não saia daqui sem um telefone, sem conversar com um líder, sem conversar com alguma liderança que te encaminhe para uma. Não esteja sem célula. É muito valioso, são tempos preciosos de comunhão, amém? Se você estiver sem célula, não saia daqui sem um telefone de uma célula, um endereço de uma célula, amém? Vai ser muito importante para o nosso crescimento como comunidade, amém? Então, não esqueça disso, hein? Pode fechar seus olhos, a gente vai orar rapidinho para encerrar, para vocês irem em paz. E lembrando, nós temos agora ensaio da cantata. Quem estiver na equipe que vai ficar no ensaio, pode vir daqui para frente no final, tá bom? Quem não tiver, não saia daqui sem cumprimentar as pessoas que estão perto de você, amém? Paizinho, nós te glorificamos por essa terça, porque acreditamos que o Senhor tem algo valioso para nos mostrar através do ensino, através do direcionamento que os nossos pastores têm para nós. E nós te glorificamos por essa terça. Amém. Pode estender as suas mãos. Vamos lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém? Yes.